Olá pessoal, sou o professor Márcio e hoje nós vamos falar sobre impulso, conhecida por alguns autores da física por dinâmica impulsiva. Nós vamos falar de duas grandezas físicas, o impulso e a quantidade de movimento. Como já estudamos as leis de Newton, para um corpo entrar em movimento é necessário que haja sobre ele uma força. Porém, pessoal, toda a força aplicada sobre um corpo é aplicada sobre ele durante um certo intervalo de tempo. Vejam bem, se você for deslocar qualquer objeto que esteja à sua volta neste momento, ao empurrar este objeto, esta força que você vai exercer sobre ele vai permanecer aplicado durante algum tempo em que a sua mão ficar em contato com ele. Sendo assim, a grandeza física chamada é impulso. E ela está relacionada justamente à ideia de tempo de aplicação de uma determinada força em um corpo. Então, se um corpo estiver inicialmente parado e a força aplicada sobre ele for suficiente e intensa, do qual ele vai sair do seu estado de repouso, e convenhamos, quanto mais tempo esta força permanecer aplicada sobre o corpo, maior será o aumento da sua velocidade, não é isso? Então, entendendo que o impulso está relacionado com o tempo de aplicação de uma força, nós temos condições de quantificar isso. Vamos representar essa equação? Vem comigo. Ao aplicar uma força F sobre um corpo, ele irá se deslocar uma certa distância em um intervalo de tempo. Portanto, estamos aplicando um impulso sobre o corpo. Mas não se confundem a respeito de impulso e a força, pois o impulso não é uma força, mas sim a ação de uma força em um intervalo de tempo. Logo, nós podemos representar o impulso como a força vezes a variação do tempo. Esta é a fórmula que a gente vai utilizar para expressar essa grandeza física. O impulso, a sua unidade no sistema internacional, nós trabalhamos Newton vezes segundos e temos também o quilo vezes metro por segundo. E a força, como é sabido, nós trabalhamos sempre com Newton e o tempo em segundo. Chama atenção para vocês para essa nossa fórmula, pois ela é uma equação que pode determinar o impulso, mas não em qualquer circunstância, tudo bem? Ela só poderá ser utilizada quando a força for aplicada ao corpo, ela for constante, ok? Vamos fazer algumas considerações a respeito dessa grandeza física. A primeira dessas observações será o seguinte, veja bem, o impulso ele mede a força que é uma grandeza vetorial. E toda grandeza física vetorial ela é representada com uma seta em cima, não é isso? Sendo assim, pessoal, como o impulso ele depende da força que é uma grandeza vetorial, ela também será uma grandeza vetorial. Logo, o tempo é uma grandeza escalar, ok? Então, a primeira observação é isso. O impulso é uma grandeza física vetorial, ou seja, além de ter módulo, tem direção e o sentido. A segunda observação é o seguinte, pessoal. Se o impulso e a força têm direção e o sentido, eles têm que apontar para algum lugar. Logo, o lugar para onde ele aponta depende da informação do tempo. E o tempo é uma grandeza escalar que sempre assume valores positivos. Então, a gente tem que o impulso é um vetor, é um resultado do produto de um vetor e um escalar. Isso tudo para dizer que a direção e o sentido do impulso é o mesmo da força. Ou seja, para onde a força estiver apontando, o impulso
também estará apontando. A terceira observação, e digna de registro, é o seguinte: tem algumas grandezas físicas que têm sentido em assumir valores negativos, como a velocidade, a aceleração. Agora, meus queridos, não tem o menor sentido em falar que a massa é negativa, ou como o tempo também é negativo. Já o impulso é uma dessas grandezas que pode assumir valores negativos. E há significado para isso. Veja bem, se o impulso resultar em um valor positivo, significa que a velocidade do objeto vai estar aumentando. Faz sentido? Agora, se o impulso assumir um valor negativo, significa absolutamente ao contrário, ou seja, a velocidade dele estará diminuindo. Não é isso? Meus queridos, lembram quando eu disse que essa fórmula seria para uma força constante? Agora, para o caso de a força não seja constante, melhor dizendo, o impulso para uma força variável, o problema terá de me informar de que maneira ele está variando. E geralmente este informe ele é feito através de um gráfico da força em função do tempo. Pessoal, eu vou utilizar o mesmo exemplo que eu havia utilizado quando nós estudamos a respeito de trabalho mecânico. Vejam bem, no momento em que esse carinha começa a deslocar essa caixa, vamos se dizer que ele tem uma disposição maior, logo ele aplica uma força maior. Mas no decorrer do tempo, ele começa a ficar cansado. E esse cansaço é refletido na força que ele é aplicado sobre essa caixa, de tal forma que a força vai sendo reduzida. Vamos apresentar isso graficamente. Veja comigo. No primeiro momento, ele tem uma força que nós vamos chamar de força máxima. Depois, ele começa a ficar cansado e a sua força vai reduzindo com o passar do tempo. Vejam que nós temos aqui a figura de um triângulo, onde o nosso gráfico é a força em função do tempo. Então, nós temos que o impulso aplicado sobre a caixa é igual numericamente à sua área delimitada pelo gráfico. Ou seja, a área da figura geométrica da qual nós temos um triângulo. E é isso, meus queridos, que pode acontecer para o diagrama da força em função do tempo. Agora a gente pode falar de quantidade de movimento ou momento linear. Eles são representados por Q ou momento linear por P. Isso depende muito dos livros que vocês estejam trabalhando, os livros didáticos, do qual o autor vai utilizar, tá bom? São dois nomes distintos que são usados para se referir à mesma grandeza física, ou seja, a quantidade de movimento. Meus jovens, a quantidade de movimento é nada mais do que uma grandeza que mede o quanto de movimento o objeto carrega à medida que ele se desloca a uma certa velocidade. Só há sentido em falar de quantidade de movimento para um corpo que se desloca com uma certa velocidade. Matematicamente, nós podemos representar a quantidade de movimento como a massa vezes a sua velocidade. É dessa forma que nós definimos a quantidade de movimento, bem simples mesmo, onde nós temos que o quilo vezes metros por segundo corresponde ao Newton vezes segundos. Essa é a unidade medida no sistema internacional. Então, entendendo a quantidade de movimento como uma grandeza que está associada à quantidade de movimento do meu corpo, do quanto ele se desloca, nós podemos fazer algumas considerações. E a primeira consideração é que a quantidade de movimento é o produto da sua massa e a sua velocidade, onde Q depende da velocidade, da qual é uma grandeza vetorial.
Então, a quantidade de movimento é uma grandeza vetorial. E a segunda observação é para onde aponta a quantidade de movimento. E te falo, meus queridos, isso depende da massa do corpo, porque a quantidade de movimento é um vetor que é resultado do produto de quem? Da grandeza escalar e uma grandeza vetorial, não é isso? E a massa, pessoal, assume apenas valores positivos, de tal forma que a direção e o sentido da quantidade de movimento são os mesmos da velocidade. Ou seja, para onde a velocidade estiver apontando, a quantidade de movimento também estará apontando. Agora nós vamos falar do teorema do impulso. Ou seja, a nossa primeira equação é que o impulso é igual à força vezes a variação do tempo. A proposta do teorema é de a gente relacionar a esta outra equação da quantidade de movimento é igual a massa vezes a velocidade. Isso para a gente chegar a uma terceira equação para se calcular o impulso. Como nós já estudamos as leis de Newton, nós sabemos que a força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Veja que nós temos aqui a força. Olha só. Nós podemos substituir a massa vezes a aceleração pela força, não é isso? Então, nós temos que o impulso é igual a massa vezes a aceleração vezes a variação do tempo. Meus queridos, como a força é variável, então nós podemos dizer que nós temos um movimento uniforme variável, ou seja, com sua aceleração constante. Sendo assim, a sua aceleração é igual à variação da velocidade dividido pelo tempo. Variação da velocidade é esta que nós só dizemos que é a velocidade final menos a velocidade inicial. Arrumando aqui o nosso impulso, nós temos que o impulso é igual à massa, onde nós tínhamos a aceleração, nós vamos substituir pela velocidade final menos a velocidade inicial dividido pelo tempo vezes o tempo. Temos em comum o tempo, então nós podemos cortar esses dois carinhas aqui. Agora nós temos que é igual a massa vezes a velocidade final menos a velocidade inicial. Pelo método distributivo, nós podemos multiplicar a massa aqui, né, meus queridos? Fazer bem devagar mesmo para a gente poder entender. Então, o impulso é igual a massa vezes a velocidade final menos a massa vezes a velocidade inicial. Lembram que nós acabamos de estudar que m vezes v implica a quantidade de movimento? Olha só. Substituindo aqui, meus queridos, nós podemos dizer que o impulso é igual à quantidade de movimento final menos a quantidade de movimento inicial. Ou seja, o impulso é igual à variação da quantidade de movimento. Esta é a terceira maneira de se calcular o impulso. Muitos estudantes eles ficam na dúvida em usar qual fórmula. Então, meus jovens, sempre que for variável, caso tenha o gráfico, faça a leitura da área e aplica para o impulso. Isso é um fato, tá bom? Quando o exercício te fornecer a força, aplica-se que impulso é igual ao produto da força vezes a variação do tempo. Agora, caso tenha alguma informação de velocidade no texto, com certeza você precisará determinar a quantidade de movimento e então aplicar a fórmula do impulso é igual à variação da quantidade de movimento. Isso é uma sugestão, tudo bem, pessoal? Não uma regra, que fique bem claro isso para vocês. Mais uma vez eu agradeço pela atenção de vocês e até a nossa próxima aula. E lembrando, isso é física!